Atos 28, versículo de número 1. E diz assim: e havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, rios nos recolheram, a todos por causa da chuva que caía e também por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhes acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto. De repente, tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam agora que ele era um Deus. Verso de número 8. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs o quê? Sobre ele e o curou. Feito pois isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Nós vemos, através da vida de Paulo, irmãos, o quanto que viver é perigoso. Paulo fala dos perigos da vida que ele já havia passado e enfrentado, frio, açoites, naufrágios e tantas outras coisas que ele fala que sobreviveu. E após eles terem sobrevivido a esse naufrágio, a Bíblia fala que Paulo é acometido ali por uma serpente. Note que o navio todo se perde e todos aqueles que estavam naquela navegação são salvos. No capítulo 27 aí de Atos, versículo 22, diz assim, 27 e 22: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Aquilo que Paulo estava carregando dentro dele, irmãos, a Bíblia fala que nós temos dentro de nós, que somos salvos, tesouros em vasos de barro, segundo Timóteo 2,20. O que nós carregamos dentro de nós é muito mais importante, talvez, do que aquilo que nos carrega. Entenda que o que eles perderam foi material, o navio se perdeu, e Deus havia prometido para ele que a vida deles, ou aquilo que eles carregavam, se salvaria. O que é isso? A Bíblia fala sobre o propósito de vida que Deus nos deu, um propósito pelo qual nós temos que viver, um propósito que nos dirigirá a nossa vida, independente do que nos acontece, independente do que a gente perca, nós não podemos parar. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós temos uma meta, e isso foi nos dado pelo próprio Deus, e nós temos que prosseguir. No versículo de número 3 de Atos 28, diz assim, e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhes acometeu o quê? A mão. Muitas das vezes a gente vê um texto desse, poxa, por que isso aconteceu? Sempre a gente, quando lê um texto bíblico, a gente tem que perguntar por quê. E aí a gente volta alguns versículos, ou adianta alguns versículos, ou até no próprio versículo a Bíblia já explica. E muitas das vezes nós queremos interpretar tudo de forma espiritual. Foi o diabo, Sabemos que a serpente é o diabo,
né? É uma representação. Não que a cobra seja má. Tem gente que às vezes ele assimila que cobra é má, é o diabo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu tive numa palestra uma vez sobre cobras, e a cobra ela ataca, irmãos, para se defender. A cobra não é má. Pelo contrário, a cobra é muito boazinha como qualquer um outro animal, né? Mas as pessoas têm essa coisa de que a cobra é má porque, por causa do demônio, nada disso. Por que a cobra fica Paulo? O versículo 3 mesmo responde. Diz: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vídeos e pondo-as no fogo, uma víbora, aí diz assim, a vírgula, fugindo do calor, lhes acometeu a mão. Aquela cobra estava fugindo da onde? Do calor. Quem já fez fogueira sabe, você vai no mato, você pega graveiros, madeira, né? Primeiro você pega as madeiras mais grossas, põe embaixo, e em cima você coloca os graveiros, aí você taca fogo, né? Põe ali, aquela madeira mais fina vai pegar fogo, para depois a madeira mais grossa. E junto com aquelas madeiras, aqueles graveiros que ele pega e põe no fogo, juntamente vem uma víbora, normal. E ela tentando fugir do calor que estava o fogo, o que ela faz? Ela gruda nas mãos de Paulo. Então, a vida, irmãos, muitas das vezes, é o que eu estava dizendo, viver já é perigoso. E às vezes nós ficamos tentando compreender por que isso me acometeu, por que isso aconteceu comigo. Isso só aconteceu comigo no meio de tantas pessoas que tinham aqui, no meio de tantas pessoas que estão aqui na beira do fogo. Por que isso aconteceu comigo? Aconteceu alguma coisa com você que você ficou assim? Por que só eu fui picado pela cobra? Por que só eu estou passando por isso? Nós somos seres humanos, somos praticamente todos iguais. E às vezes nós fazemos certas perguntas e por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que não o outro? O outro parece que ele é mais pecador, nada disso acontece. O outro que anda mais errado, nada disso acontece. Aí o versículo de número 4, versículo seguinte, diz assim, verso 4: e os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, eles diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Aqui que é um terreno perigoso. As pessoas vendo aquilo acontecer com Paulo, eles falaram assim: esse homem o barco já naufragou, chegaram aqui agarrados em coisas, agora esse homem vivo, uma serpente bem pica a mão dele. Esse homem deve ser muito pecador, deve fazer algumas coisas erradas, por isso que a vida dele está assim. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas, geralmente quem faz isso é crente, que não era para fazer, né? Ele aponta o dedo assim e diz assim: tem pecado na área. Essa pessoa deve ter cometido alguma coisa muito ruim para essas coisas estar acontecendo com ela. A maldição existe? Claro que existe, é bíblica, né? De Gênesis a Apocalipse a gente vê, né, a maldição que está ali, mas nem tudo é maldição. E muitas das vezes as pessoas que estão fora, vendo às vezes a pessoa passando por alguma coisa, o que ela faz? Ela estende o dedo e começa a fazer o quê? Acusar. Deve ter pecado na vida dessa pessoa, deve ter coisa errada na vida dessa pessoa, alguma coisa ela está fazendo ou ela fez para essas coisas estar acontecendo. Irmãos, condenação ou acusação, sabia que tem o poder de matar? Uma pessoa que acusa outra injustamente, né? Até uma pessoa que comete um crime, que faz qualquer coisa, antes de ser condenada, ela tem que ser julgada, passa por um julgamento, aí tem provas, tem que levar provas e assim por diante, para depois o juiz dar o parecer, condenado, né? Ou a pessoa não cometeu o crime. Mas tem gente que é assim, tem coisa errada, fez coisa errada, e o dedão, deixa marcado aí, vamos lá em Isaías capítulo 58, Isaías 58, verso de número 9. Isaías 58,
verso de número 9. Diz assim, Isaías 58, 9. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. E acontecerá que, se tirares do meio de ti, aí diz, o jugo, vírgula, o estender de dedo e o falar vaidade. Se você ler o contexto, aqui ele está falando do jejum que Deus quer que nós façamos. As pessoas estavam jejuando de comida, de água, porém, a vida que eles tinham era uma vida que não condizia com os princípios bíblicos. Aí Deus descreve o jejum que Ele quer. Aí aqui Ele diz assim: então clamarás e o Senhor responderás. Quando? Aí Ele fala aqui do jugo, fala da vaidade, e Ele fala quando tirares o estender de dedo. De que adianta, irmãos, eu fazer jejum de comida, eu me abster de um alimento, e eu estar acusando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo. Porque tem gente que acha que jejum ele resolve todos os problemas da vida dele. Depois na sua casa leia o contexto, você vai ver um monte de coisas que é o jejum que Deus recebe, que Deus aceita. Não basta se abster de alimento. E uma das coisas que Deus pede para que Ele, quando for clamado, nos responda é que a gente faça o quê? Tire o estender de dedo. A gente aponta e fala que aquela pessoa, que aquele irmão, que aquela pessoa, e por que tal, né? Entenda, irmãos, uma coisa: quando tem algum dedo apontado para você, não é Deus e nem o Espírito Santo. Você não vai ver na Bíblia um momento em que Deus aponta o dedo para alguém, onde o Espírito Santo aponta o dedo para alguém acusando. Pelo contrário, a acusação é uma característica do diabo. Apocalipse 12, abre lá para você ver. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, verso de número 10. Apocalipse capítulo 12, verso de número 10. Diz assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos ele é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Entenda que uma característica do diabo, irmãos, é acusar. Porque o diabo sabe que a acusação mata. A acusação causa depressão. Uma pessoa que se sente acusada por algo que talvez ela não fez, ainda que faça. Nós já temos uma coisa, vamos supor que uma pessoa errou. Ela já tem dentro dela a consciência dela que já a condena. Ela não precisa de acusação, né? E muitas das vezes isso é triste quando acontece, sabe onde? Dentro da própria casa. Dentro do lar, às vezes isso acontece. Por que casamentos, às vezes, vivem crises, problemas, e às vezes chegam até o divórcio? Porque um está assim com o outro, ó. E a Bíblia diz que na mesma medida que eu medir, eu serei o quê? Medido. O nosso casamento está assim por causa de você. A nossa vida está assim, é você. O nosso casamento não vai, você. Os nossos filhos, né? E Deus fez, irmãos, a mulher para estar do lado do homem, para quê? Para que ela fosse aquela mulher que apontasse o dedo para o marido e dizia: a culpa é sua. Foi para isso? Não. Deus deu a mulher para que ela fosse ajudadora, para que ela andasse não na frente nem atrás, mas para que andasse aonde? Do lado, de mãos dadas. Deus, a Bíblia diz que Deus ele estende
não o dedo. Deus, ele estende a sua mão. Vários versículos falam sobre a mão de Deus, né? Isaías fala lá sobre que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. A mão de Deus, ela está estendida para nos salvar. Isaías 14, vamos lá, versículo 27. Aqui fala sobre a mão de Deus. Isaías 14, verso 27. Isaías 14, versículo 27. Diz assim: porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Irmãos, uma pessoa que ainda que ela tenha errado, a gente vê que Paulo não fez nada, mas ainda que uma pessoa tenha errado ou falhado, ela não precisa do dedo apontado, ela precisa de uma mão estendida. Imagine que uma pessoa está caída, o que ela precisa? Põe nem passar álcool na mão, não tem problema não, né? Põe nem passar álcool, porque tem álcool ali, depois já passa, tranquilo, né? Uma pessoa que está caída, ela precisa do quê? De uma mão estendida. Deus, ele estende a sua mão para nós. Deus não aponta o dedo. Então, muitas das vezes as pessoas, elas estão caídas, cabisbaixas, depressivas, achando que não tem jeito mais para elas, porque elas acham que Deus virou as costas para elas. E muitas das vezes o diabo sopra: Deus não quer você mais, olha o que você fez. Mas Deus, ele está com as mãos estendidas para nos ajudar. Pedro, quando anda sobre as águas, a Bíblia diz que ele, temendo, ele olha para o vento e ele afunda. O que Jesus faz? Jesus dá um sermão bem grande em Pedro, não foi? Foi isso que Jesus fez? Jesus faz o quê? E Jesus, estendendo a mão, o que Jesus faz? O levanta, naquele mesmo instante quando ele está caindo. A Bíblia diz que a vontade de Deus, irmãos, é de nos levantar. Ainda que a gente caia, não ficaremos prostrados. Por quê? Porque o Senhor nos levantará. Então, nós temos que tomar cuidado com o dedo da acusação. Nós não somos juízes, nós não somos donos da verdade, nós não temos essa capacidade nem esse poder. E muitas das vezes, quando a pessoa está assim, né, ela não sabe que ela está apontando o dedo para ela mesma. A Bíblia diz que na mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos de novo. Se a pessoa aponta um dedo para alguém dizendo: é isso, né? Tem 10 irmãos apontados para ela, tem 50 dedos apontados para ela. Não tira o estender de Deus, para que você possa clamar e Ele te ouvir. Vamos voltar lá no texto, Atos 28, versículo de número 5. Diz: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. O que Paulo imediatamente faz? A cobra gruda na mão dele, o que ele faz? Sacode a víbora no fogo. Faz isso aqui, ó. A mesma coisa que Moisés teve que fazer quando ele segurava o cajado. Deus disse para ele: joga no chão o cajado. Aqui Paulo teve que chacoalhar a mão ou fazer isso aqui, ó, soltar. Qual que é o problema de muita gente? Ele está assim, ó, apegado com aquilo que está machucando ele. Parece tão simples, né, pegar e fazer isso, mas espiritualmente falando é muito difícil. Tem muita gente que está assim, ó, segurando aquilo que está fazendo mal na vida dela. Dói, mas elas não soltam. Coisas que elas já deveriam ter soltado, ó, há muito tempo. E ela está assim, ó. Aquilo está machucando, está destruindo ela, está destruindo a vida dela, está destruindo a família dela, mas ela não solta. Ela está presa com aquilo, né? Pessoas que se apegaram a um ressentimento, a um ódio de alguém. Irmãos, perdão significa soltar, abrir.
liberar. Perdão é você estar livre. Você faz isso, ó, solta. A pessoa que não perdoa, ela está assim, ó. Ela tem sobre ela uma serpente grudada sobre ela e ela está presa àquela serpente. O que eu tenho que fazer? Soltar. Pecados e tantas outras coisas que a pessoa está ali. Não posso soltar isso, né? Presa, aquilo está machucando, está destruindo ela por dentro. Ao invés dela fazer isso, ó, eu não quero mais, eu quero liberdade. Chacoalhar isso e lançar no fogo, mas a pessoa fica presa ao que ela deveria ter soltado, talvez já, ó, há muito tempo. Tem um desenho na internet de um rapaz grudado numa árvore cheia de espinhos. Não sei se alguém já viu. Ele está grudado assim numa árvore cheia de espinhos e todo ensanguentado. Aí alguém diz assim, ele diz assim, está doendo. Aí a pessoa falou, é só você soltar. Solta. Né? Não sei se alguém já viu esse desenho. Ele é abraçado ali. Ele está doendo. Mas por que ele está doendo? Porque ele está abraçado em algo que ele deveria fazer o quê? Soltar. Parece simples, não parece? Sim ou não? Parece. Mas tem muita gente que está preso, porque ele não solta. Pessoas que estão presas ao passado, pessoas que estão presas a pessoas que já deveria ter, ó, aberto mão. Pessoas presas, às vezes, a algo. Não, isso é meu, eu não vou perder isso, eu não vou abrir mão. Está te machucando, está ferindo. E quanto mais tempo a cobra ficasse grudada nas mãos dele, mais tempo o veneno que ela ia soltar ia entrar na sua veia, na sua corrente sanguínea. Mas não deu tempo, porque imediatamente ele faz o quê? Aquilo que é ruim, irmãos, nós temos que soltar de imediato. Aquilo que é ruim, imediatamente, eu não quero isso para a minha vida, show, longe de mim. Mas muitas das vezes a pessoa, ao invés de fazer isso, de soltar, de abrir mão, ela se apega com aquilo, ela está morrendo, aquilo está matando ela por dentro, mas ela não solta. É simples. Vou abrir mão e vou lançar no fogo. Versículo 6 diz assim: e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam agora que ele era o quê? Um Deus. Esses mesmos que disseram que ele não era um homem bom, porque a cobra tinha pegado nas mãos dele, agora estavam dizendo assim: não é possível. Tudo que esse homem está passando, não, ele é um Deus. Isso não é normal. Irmãos, nós temos que tomar cuidado para que a nossa vida não seja guiada e dirigida pela opinião dos outros. Paulo não tinha isso. Paulo, ele era dirigido por um propósito. Tem gente que ele faz as coisas pensando já no que os outros vão falar. Eu não posso fazer isso aqui porque vão falar de mim, né? Eu não posso. Se eu for na igreja agora, poxa, né? Não vai pegar bem. Se eu postar alguma coisa na minha rede social falando da igreja, tá uma discussão aí que não é essencial, que não vai pegar bem. Então, irmãos, ou você vive por um propósito de ser certo de Deus, ou você vive pela opinião dos outros. Paulo não tinha isso. Paulo tinha um propósito. A Bíblia diz aí em Atos, volta aí no capítulo 27, versículo 23, na página anterior aí, 27, 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu a todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, sente bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Irmãos, se você for guiado pela opinião das pessoas, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar em lugar nenhum. Toda pessoa que se preocupa demais com a opinião dos outros, ele não vai para lugar nenhum. Jesus foi criticado do que ele fazia? Foi. Sabe por quem Jesus foi criticado?
pelos religiosos. Um dia disseram assim: não é possível, esse homem aí, ele expulsa Satanás por Beelzebul, né? O próprio Cristo. Esse homem aí, está entrando na casa de um pecador. Olha lá, quando Jesus entra ali na casa de Zaqueu, os homens lá fora, lá, está vendo? Está entrando na casa de um pecador, um ladrão. Esse Jesus, hein? Mas Jesus se preocupava com aquilo que lhe era falado sobre ele? Não. Por quê? Porque Jesus tinha o quê? Propósito. A opinião dos outros, meu irmão, pouco importa. Primeiro, eles estão cuidando dos seus problemas na sua casa, sim ou não? Não. Estão pagando suas contas? Não. Estão resolvendo a situação da sua família? Também não. O que eu vou ser guiado pela opinião das pessoas? Eu tenho um propósito. E o meu propósito tem que estar acima de qualquer opinião, seja ela de quem for, meu irmão. Esses dias tem um rapaz que ele se formou em jornalismo, agora está se formando em direito. Ele tem um monte de professor que segue ele. Esses dias ele postou lá sobre a igreja ser essencial, os professores lá da faculdade, né? E ele respondendo na mesma, né? Descendo, mesmo, tipo assim, você é meu professor, mas você não tem essa liberdade de vir na minha rede social me criticar e falar que eu estou errado. É o meu pensamento, né? É a minha ideia. Aí lá ele escreveu um monte de texto lá, aí você vai lendo, né? A gente tem esse negócio de ler comentário, não tem? Aí você vê lá, né? Mas é aquilo, irmãos. Embora eles sejam, né, tenham a mente deles, né? A gente vê que a mídia controla, outros falam que o governo controla, mas a faculdade, os professores também, eles têm ali uma ideologia, né? E tentam controlar a maneira deles. Só que eu não posso ir pela ideia e pela opinião dos outros. Por quê? Porque eu tenho um propósito. Agora Paulo não era mais pecador, agora Paulo era Deus. Não, esse cara é um Deus. Aí, o Paulo, né? Realmente, verdadeiramente. Não, irmãos, Paulo não estava nem aí pela opinião dos outros. Ele tinha um propósito. E o propósito dele era chegar até Roma. Deus tinha dito para ele que ele não morreria no naufrágio. Ele saberia que talvez, ainda que enfrentasse alguma coisa, ele iria chegar a Roma. Versículo de número 8. Verso de número 8 diz assim: aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos, sobre ele, Paulo pôs o quê? Foi a mão ou as mãos? Na sua também está no plural aí. Então foi as duas mãos que Paulo pôs sobre ele. O que levou Paulo até esse homem? A picada de cobra. Muitas das vezes nós não entendemos o que nós passamos. Até mesmo aquilo que é ruim, muitas das vezes, ele faz parte do propósito. Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente passa coisas ruins, ou a gente tem duas opções: ou a gente reclama, ou a gente tira lições para que a gente possa aprender. E aquilo que foi ruim, aquela picada de cobra, levou Paulo até esse homem chamado Públio. E aonde Paulo foi ferido foi aonde? Aonde que a cobra atacou Paulo? E qual foi a área do corpo que Paulo usou para impor sobre os homens? As mãos. Até aquela mão que foi tocada pela serpente? Sim. Entenda uma coisa, irmão, muitas das vezes a área que nós fomos talvez feridos, mas nós precisamos ser curados naquela área. É a área que Deus vai usar para que a gente possa curar e abençoar outras pessoas. As mãos de Paulo estavam curadas, o veneno não penetrou nas veias dele, não entraram no corpo dele. O
que ele fez? Ele abriu mão e soltou. E aquela mesma mão foi imposta sobre aquele homem, e aquele homem foi curado. A mão que a serpente tocou foi algo que Deus usou para curar a vida daquele homem. Não só aquele homem, você vai ver que com aquilo que aconteceu, outras pessoas vieram, e Paulo da mesma forma orou por eles, e eles também foram curados. Talvez hoje, irmãos, doa, talvez hoje seja ruim, mas amanhã, quando estivermos curados, essa área que talvez somos tocados, será a mesma área que Deus vai usar para que a gente possa curar, restaurar, abençoar e ajudar outras pessoas. Mas para isso você precisa fazer isso aqui, ó: abrir mão, soltar aquilo que machuca, se desprender no nome de Jesus. Amém? Talvez hoje você pode estar passando por uma situação que você diante de Deus não consegue entender, mas amanhã você vai estar curado, né? O que é estar curado? Quando o machucado ele cicatriza, quando você toca nele, o que acontece? Você sente dor? Não, você vê a cicatriz lá, mas não dói mais. O que isso significa? Que está curado. Coração e alma é a mesma coisa. Se você ainda chora quando toca em algum assunto, eu não estou 100% ainda. Se tem alguma área da sua vida que você não consegue falar, é que não houve cura ainda. Muitos pregam sobre Manassés, que ele põe o nome do Filho de Deus, me fez esquecer. Só que se a gente ler a história, a gente viu isso aqui numa quarta-feira da família, a gente vai ver que Manassés ainda não estava curado. Ele quis colocar o nome no filho dele, Deus me fez esquecer, mas a gente se depara que José, depois daquele filho, a gente vai ver José chorando durante 7 vezes. José chorou, José gritou, e todos, até os egípcios, ouviram o choro de José, porque ele ainda não estava curado, ele ainda não estava pronto para abençoar. Então Deus, irmãos, Ele quer usar as áreas que às vezes nós somos feridos, para que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Amém? Mas para isso você precisa se desprender, soltar, no nome de Jesus. Vamos orar? Fica de pé, no nome de Jesus. Proteja o que você carrega. O que você carrega é mais importante do que aquilo que carrega você. O que você tem dentro de você, nós vimos isso semana passada. O que você carrega dentro de você é o mais importante. Você carrega ouro dentro de você. Paulo fala do conhecimento que ele recebeu de Deus. Está dentro. Ninguém pode tirar isso, meu irmão. Ninguém pode roubar isso. Por fora nós pode acontecer alguma coisa, mas dentro ninguém tem essa capacidade de tirar. Por isso que você tem que proteger isso. Por isso você tem que guardar isso. E hoje tem alguma coisa que está te ferindo ou que te feriu, faz isso, solta. Chacoalha, lança no fogo. A palavra do Senhor diz: ainda que a arma já tenha sido forjada contra nós, ela já foi preparada, ela não prosperará. Ainda que a língua que foi lançada contra nós em juízo, ela não prosperará, mas a Bíblia diz: tu a condenarás, porque essa é a condenação, né? Porque essa é a herança do povo de Deus. Pastor, tem uma arma que já foi forjada contra a minha vida, não vai prosperar. Amém? Por quê? Porque nós lançaremos por terra agora em nome de Jesus. Mas abra mão disso, solte. Pela manhã nós fizemos isso. Quando nós vamos receber alguma coisa, qual que é a posição que nós ficamos? Quando você quer receber alguma coisa, você fica assim ou assim. Jesus disse para aquele homem que tinha as mãos mirradas: vem até o meio. Jesus disse assim para ele: estende as mãos. E aquele homem que tinha a mão mirrada, ao estender a mão, a Bíblia diz que ele foi curado. Nós vamos ficar assim, para Deus colocar sobre as nossas mãos aquilo que Ele tem para colocar sobre as nossas vidas, né? A Bíblia fala para a gente estender a mão direita e a mão esquerda e não retirar nenhuma das duas.
porque nós não sabemos qual há de prosperar, se é a direita ou se é a esquerda, ou se é ambas. Então, no ato de fé, você vai estender as mãos, e nós vamos orar agora para que Deus coloque sobre a tua mão aquilo que você tem clamado, pedido, no nome de Jesus. Amém? De olhos fechados, é um ato de fé, e se você crer, eu tenho certeza que você vai ser alcançado agora. Estenda a sua mão. Deus, Ele quer colocar sobre as tuas mãos a mesma capacidade que Paulo tinha, a mesma unção que Paulo tinha, o mesmo poder que estava sobre ele para curar, para restaurar. Paulo tinha um propósito, vivia por um propósito. Jesus, quando chama Paulo, diz: é necessário que você padeça pelo meu nome. Paulo sabia das dificuldades que esperavam a ele, mas ele sabia que, independente das dificuldades, ele seria mais do que vencedor. E de mãos estendidas agora você está, e eu oro para que Deus coloque sobre as tuas mãos o poder dele, a unção dele, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, a vitória que você tem clamado, tem pedido sobre uma área da sua vida, sobre uma área da sua vida familiar, sobre a vida de um ente querido. Pai, essa pessoa está de mãos estendidas dizendo: Deus, eu recebo. Deus, as minhas mãos estão abertas para receber. Coloca sobre as minhas mãos agora essa pessoa que precisa, Senhor, de uma cura, que precisa de um milagre, que precisa de uma transformação de vida. Essa pessoa que veio aqui nesta noite, Deus, e ela diz: Senhor, eu não quero voltar para casa de mãos vazias, eu não quero voltar para casa vazio. Da mesma forma que Jacó insistiu dizendo: Senhor, me abençoa. Senhor, eu não saio daqui sem a tua bênção. E Pai, nós oramos também para que o Senhor venha, derrame sobre estas mãos que estão estendidas agora o poder, a unção, a vitória, uma resposta de oração que essa pessoa tem pedido, tem clamado, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. De mãos estendidas nós estamos. Oh Espírito Santo, coloca a vitória nas mãos dessa pessoa, coloca a bênção nas mãos dessa pessoa, e nós tomamos posse nesta noite. Nós nos apropriamos das suas bênçãos, porque nós não somos dirigidos por opiniões, nós não somos dirigidos pelas vozes de pessoas, nós somos dirigidos pela palavra de Deus, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós somos dirigidos por um propósito, algo muito maior do que aquilo que as pessoas falam, do que aquilo que as pessoas pensam, do que aquilo que as pessoas dizem. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dá capacidade agora, meu Deus. Essa pessoa está de mãos abertas dizendo: Deus, eu recebo, e Deus, eu libero agora. Libera, meu irmão. Solte em nome de Jesus aquilo que tem te machucado. Solte a serpente que tem picado as suas mãos, a serpente que tem te feito mal, que tem te causado dor, uma mágoa, um ódio, um ressentimento que você guardou, ou uma pessoa que fez mal a você e você se prendeu a esse acontecimento. Abra as mãos e diga: Senhor, eu libero essa pessoa. Eu libero, Senhor, esse meu passado. Eu libero, Senhor, a minha vida. Eu libero, Senhor, os meus pensamentos. Eu não quero ficar preso a isso que me machuca, a isso que me faz sofrer. Em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, Deus, faz com que essa pessoa seja um instrumento, Pai, de bênção para a vida de outras pessoas. Faz dessa pessoa um instrumento de cura para outras pessoas. Use a vida dessa pessoa, meu Deus, para ela ser uma bênção na área que ela venceu, na área que ela foi ferida, que ela foi machucada, que ela possa ser um instrumento de cura, de bênção na vida de outras pessoas, na vida de outros jovens, de outras moças, rapazes, senhoras, senhores, homens, mulheres. Use, meu Deus, as áreas que foram
Pai, que seja um instrumento de cura, de bênção na vida de outras pessoas, no nome do Senhor Jesus. Oh, Rabassalamacanta Lamaná, nós recebemos, Senhor, nós tomamos posse nesta noite de tudo que o Senhor tem para nós, de tudo que o Senhor tem para nós, para nossa família. Portas abertas sobre a tua vida estão nesta noite. Uma porta grande e eficaz tem se abrindo para você, está se abrindo para a sua vida. Oh Espírito Santo, essa pessoa que tem andado temerosa, essa pessoa que tem se preocupado com o amanhã, oh Espírito de Deus, coloca sobre as mãos dela essa ousadia, essa coragem, essa capacidade, Senhor. Oh, você pode dar glória a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor nesta noite e dizer: Senhor, eu tomo posse, Senhor, eu recebo sobre a minha vida, eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse do meu milagre, eu tomo posse da resposta do Senhor. Oh, Ralabassai, Aramaturica, Talamana, Kiribasuriando, Lobarabacana, Elebaramaná. Nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Senhor, nessa noite. O Senhor é maravilhoso, não há outro igual a ti, Senhor. Toma posse da bênção. This
exaltamos, ó Deus. Oh Espírito Santo. E nós clamamos a Ti nesta noite, Pai, para que o Senhor faça justiça, meu Deus. Meu Deus, nós temos clamado, Pai. Nós temos pedido ao Senhor os domingos aqui, para que o Senhor manifeste o Teu poder, liberando justiça, Pai, sobre a vida do Teu povo, sobre a igreja, Pai. Nós clamamos para que o Teu poder, oh, em nome de Jesus, seja liberado sobre cada vida, sobre cada pessoa. Pai, nós cremos, meu Deus, na Tua justiça. A Tua palavra diz que a base do Teu trono é justiça e é juízo. E nós pedimos, meu Deus, que a justiça divina seja feita. A Tua palavra diz que aquele que tiver fome e sede, ele será farto. E nós, como aquela mulher, Pai, clamou a Ti. Aquela mulher, ela suplicou, oh, aquele juiz iníquo, e aquele juiz iníquo, mau, ele atendeu a voz daquela mulher. Mas o Senhor não é mau, o Senhor não é aquele juiz, o Senhor é bom. O Senhor é aquele que atende a nosso coração, o nosso clamor. E nós clamamos: julga, Senhor, a nossa causa. Julga a causa dessa pessoa, meu Deus. Julga a causa dessa mãe, desse pai. Julga, Senhor, em nome de Jesus, a causa dessa pessoa, meu Deus, que está passando por hemodiálise. Oh, que há muito tempo ela precisa de um transplante de rim. Oh, e o nome dela está lá na fila. Há muito tempo ela tem esperado e ela passa por esse procedimento. Pai, faz justiça, Senhor. Tantas pessoas têm passado na frente dela, tantas pessoas têm tomado o lugar dela, mas o Senhor é o Deus de justiça. Alcança esta pessoa agora, aonde ela estiver, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amado. Oh, alcança a justiça do Senhor, meu Deus. Ela nos traz cura. Cura o corpo dessa pessoa que está doente, que está enfermo. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Pai, o nosso Brasil, nossa nação. Cura, meu Deus, tirando tudo aquilo que não presta, desfazendo tudo aquilo que não provém de Ti. Alcança, Pai, essa causa dessa pessoa que tem uma causa na justiça, que há muito tempo está lá, ela tem batalhado, está preso lá. Meu Deus, libera, Pai. Libera aquilo que pertence a esse meu irmão, a essa minha irmã. Pai, em nome do Senhor Jesus, a economia dessa pessoa. Pai, faz acontecer o milagre. Faz acontecer o milagre, meu Deus. O milagre da transformação. Oh, clamamos, Pai, para que o Teu poder faça, meu Deus, justiça, Pai, sobre a nossa nação. Tira toda a corrupção, tira toda mentira, todo engano. Pai, nós cremos, meu Deus, que a nossa nação, ela pode ser uma nação do primeiro mundo e será. No nome do Senhor Jesus, que a Tua justiça alcance cada pessoa que está clamando agora, que está intercedendo agora, que está pedindo agora, em o nome de Jesus. Pai, manifesta o Teu poder, manifeste a Tua unção, em o nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, faz o Teu querer, faz o Teu querer. E que a Tua justiça, Senhor, seja feita aqui nessa terra. Que a Tua justiça seja feita, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa. Liberando, meu Deus, abençoando, Pai, no nome do Senhor Jesus. E nós tomamos posse daquilo que o Senhor tem para nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E você diga obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Glória a Deus.